Sabe aquela sensação de que, às vezes, a melhor briga é aquela que a gente simplesmente não compra? Pois é. Hoje a gente vai fundo numa das táticas mais inesperadas, digamos assim, de As 48 Leis do Poder. É a Lei 36 que ensina uma coisa bem radical: a arte de desprezar aquilo que não se pode ter. Pensa aí, sabe aquela provocaçãozinha no trabalho? Ou aquele comentário meio atravessado na internet? A nossa primeira reação, o instinto, é responder, né? Bater de volta. Mas e se essa for justamente a pior jogada? E se, ao dar atenção, a gente estiver, na verdade, transformando uma coisinha pequena num monstro gigante? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. A ideia central aqui é até um pouco chocante, mas é genial. Pensa assim, quando a gente dá atenção para um probleminha, a gente está dando um selo de aprovação nele. A gente está dizendo, sim, você é importante, você existe. Agora, quando a gente ignora, é como cortar o oxigênio. O problema simplesmente murcha. E essa indiferença, acredite, não tem nada de fraqueza. É a vingança mais sofisticada que existe. Ok, para a gente realmente dominar essa lei, precisamos ir um pouco mais fundo, entender como ela funciona na prática. Vamos quebrar essa ideia em 3 pilares, 3 conceitos-chave que mostram por que essa estratégia de ignorar é tão, mas tão poderosa. E o primeiro pilar é fundamental. Pensa na sua atenção como se fosse dinheiro. É um recurso limitado, super valioso. Toda vez que a gente gasta um pingo de atenção com uma hesitação pequena, um inimigo insignificante, a gente está, na verdade, dando importância para ele. É como pagar para que ele se torne mais forte. Louco, né? E para isso ficar bem claro, olha só estes 2 exemplos da história. São perfeitos. De um lado, o presidente Kennedy. Ele ficou tão, mas tão focado no Fidel Castro que a obsessão dele acabou transformando o líder cubano, que era uma figura local, no herói internacional. Ele deu o palco que Castro queria. Agora, do outro lado, a genialidade de Franklin Roosevelt. Quando os inimigos dele o atacaram por gastar dinheiro com seu cachorrinho Fala, o que ele fez? Em vez de se defender, ele ridicularizou o ataque. Fez os críticos parecerem uns bobos por atacarem um cãozinho. E isso já emenda direto no nosso segundo pilar. O poder, olha, o poder destruidor do desdém. Porque pensa bem, se alguém te ataca, é possível atacar de volta. É um jogo. Mas, e ser tratado como se nem existisse? Como se fosse totalmente irrelevante? Ah, isso tira qualquer um do eixo. É um sinal claro de que o adversário não vale nem o esforço nem o tempo. Foi uma jogada de mestre. Roosevelt não caiu na armadilha de discutir com os críticos. Não, ele virou o jogo. Ele perguntou que tipo de pessoa teria coragem de atacar um cachorrinho indefeso. Pronto, acabou com os adversários. Ele apelou para uma coisa que todo mundo entende e com isso não só desarmou o ataque, como ainda ganhou a simpatia de todo mundo. E aí a gente chega no terceiro e último pilar, que é onde a coisa fica realmente sofisticada. Aqui não se trata só de ignorar passivamente, de não fazer nada, não. É sobre aplicar o desdém de forma ativa, estratégica, é quase como uma atuação, uma performance calculada de indiferença, para mostrar o controle da situação. Tem uma história ótima para ilustrar isso, a do imperador Go-Sain. Imagina a cena, um cortesão desajeitado quebra uma xícara de chá, uma peça raríssima de valor incalculável. A reação normal seria o quê? Fúria, né? Escândalo. Mas o imperador, ele reagiu com uma calma quase desinteressada. Ao fazer isso, ele passou uma mensagem muito poderosa. Nem mesmo a perda de algo tão valioso me abala. Isso é projetar um poder absurdo. Certo, a teoria é ótima, as histórias são incríveis. Mas e na vida real? Como é que a gente usa isso no nosso dia a dia, quando o bicho pega? Vamos trazer essa lei para a prática, para o mundo real. O passo a passo é até que simples, mas exige muito autocontrole. Primeiro passo, identifique a isca. Sabe, aquele e-mail passivo-agressivo, aquele comentário de um troll na internet. Segundo passo, avalie o impacto real daquilo. Seja honesto. Qual o dano real? 99% das vezes, a resposta é nenhum. E aí vem o terceiro passo, o mais difícil e por isso mesmo o mais poderoso. Responda com silêncio. Um silêncio calculado. A falta de reação vai ser a resposta mais forte de todas. Beleza. Agora que a gente já viu a teoria e a prática, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos testar o que a gente aprendeu e olhar para umas pegadinhas dessa lei. Olha essa frase. Ela resume perfeitamente o espírito da lei. Bancar o aristocrata desdenhoso. Isso pode soar arrogante, né? Mas a ideia aqui não é ser snob. É sobre proteger sua energia mental.
É criar uma espécie de armadura onde essas coisinhas pequenas, essas provocações baratas, simplesmente batem e voltam. Elas não te atingem. Mas um alerta muito importante aqui. Essa lei tem que ser usada com inteligência. Ela não é um passe livre para ignorar tudo. Pensa assim, ela serve para espantar pernilongo, não para ignorar um leão na sua frente. Se um problema é pequeno, mas está crescendo, tipo uma célula de câncer, ignorá-lo é burrice. A verdadeira maestria está em saber diferenciar uma simples irritação de uma ameaça de verdade. Vamos ver se a ideia ficou clara? Uma perguntinha rápida aqui para testar os conhecimentos. Baseado no que a gente conversou, qual desses líderes acabou sem querer transformando um inimigo num herói internacional só por dar atenção demais a ele? Isso mesmo. A resposta é a C, John F. Kennedy. A fixação dele em Fidel Castro é o exemplo de livro de como a nossa atenção pode ser um presente para o nosso adversário. Ele deu a Castro a plataforma mundial que ele tanto queria. Certo. Então, depois de toda essa conversa, o que a gente tira de mais importante disso tudo? Vamos fechar com os pontos principais, aquilo que realmente importa. Vamos lá, para ficar bem gravado. Primeiro, atenção é o combustível dos problemas pequenos. Se a gente corta esse combustível, eles apagam. Simples assim. Segundo, o desprezo não é ficar parado, é uma arma silenciosa. Mostra controle, mostra poder. E terceiro, talvez o mais crucial de todos. É preciso ter sabedoria para diferenciar o que é só um incômodo trivial e o que é uma ameaça de verdade que precisa de ação. E para terminar, um pequeno desafio, um micropasso. Esta semana, escolha uma coisa, uma irritação pequena, algo que normalmente te faria reagir, e simplesmente ignore. Ignore por completo. Não dedique um pingo da sua energia a isso. E depois, só observe. Observe o que acontece com o problema e, mais importante, o que acontece com seu próprio poder pessoal. Mas, e quando ignorar não é a solução? E quando a situação pede justamente o contrário? Pede espetáculo, pede atenção, pede drama. Pois é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro, ao explorar a Lei 37, a arte de criar espetáculos cativantes. Fica o convite. Até a próxima!